Sempre antes de lermos a palavra de Deus, é importante que a gente peça a direção e a orientação de Deus para que possamos entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então vamos, antes de tudo, pedir isso a Ele. Hoje nós vamos ler Isaías 47. Meu Deus, uma vez mais, nós temos o prazer de pegar na Tua palavra e podermos ouvir a Tua voz, porque a Tua palavra é o Senhor falando na nossa linguagem. Obrigado por termos essa oportunidade agora, que o Senhor abra o nosso entendimento. Amém. Portanto, Isaías 47, versículo 1. Desce e assenta-te no pó, ó virgem da filha de Babilônia. Assenta-te no chão, já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada tenra e nem delicada. Toma a mó e moe a farinha. Remove o teu véu, descalça os pés, descobre as pernas e passa os rios. A tua vergonha se descobrirá e ver-se-á o teu opróbrio. Tomarei vingança e não pouparei a homem algum. O comentário do 1 ao 3, a Babilônia é personificada por uma filha virgem, uma princesa orgulhosa sobre o seu trono. Mas a sua glória iria acabar, pois ao perder o reinado, se assentaria no pó, sem riquezas ou poder. O prestígio e os privilégios de outrora se transformariam em vergonha e dor. A Babilônia simboliza tudo que se coloca na oposição a Deus, seja domínio político, seja domínio religioso, seja domínio econômico. Ao serem julgados e condenados pelo Todo-Poderoso, pessoas sinceras ou instituições que se opõem a ele cairão, mas por mais controladores e influentes que possam ser. Seguindo o texto para o 4. O nosso Redentor, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. Assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada Senhora de reinos. Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e os entreguei na tua mão, porém não usaste com eles de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo, e disseste, eu serei senhora para sempre. Até agora não te importaste com estas coisas, nem te lembraste do fim delas. O comentário do 7, serei senhora para sempre. Era assim que a Babilônia se sentia diante do mundo. Sua autoconfiança e seu orgulho estavam apoiados nos recursos, nas terras e nos tesouros que havia conquistado. A capital do reino era uma fortaleza capaz de suportar cercos e ataques por longos meses. Por causa desse poderio, os babilônios se consideravam invencíveis. No entanto, o seu império caiu e da renomada cidade hoje só restam ruínas. Diante disso, para nós fica a lição: a soberba precede a ruína. Está em Provérbios 16, 18. Nada permanece se não tiver o domínio, o controle do próprio Deus, né? Ele tem que ser o Senhor. E aí me faz lembrar daquele versículo que ele disse assim, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Bom, as demais coisas das quais ele se referia eram justamente as preocupações que os discípulos tinham de comida, de vestida, de onde iriam dormir. Então, Jesus falou, busque primeiro o reino de Deus, quer dizer, o Senhor, o senhorio de Deus. Nós, quando não temos o Senhor como nosso Senhor, nos tornamos Senhor de nós mesmos. E não dá certo, não funciona. No 8. Agora, pois, ouve isto, tu, que és dada a prazeres, que habita, tão segura, que dizes no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Porém, ambas essas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez. Em toda a sua plenitude virão sobre ti por causa da multidão das tuas feitiçarias e da grande abundância dos teus muitos encantamentos. Porque confiaste na tua maldade e disseste, ninguém me pode ver. A tua soberania e o teu conhecimento, isso te fez desviar. E disseste no teu coração,
Eu sou e fora de mim não há outra. Portanto, sobre ti virá o mal, sem que saibas a sua origem, e tal destruição cairá sobre ti, sem que a possas evitar, e virá sobre ti de repente desolação que não poderás conhecer. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito ou se porventura te podes fortalecer. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os agoureiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará. Não poderão salvar a sua vida do poder das chamas. Não haverá brasas para se aquentar, nem fogo para se assentar junto dele. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste, os teus negociantes desde a tua mocidade. Cada qual irá vagueando pelo seu caminho, ninguém te salvará. Então agora o profeta Isaías está aqui profetizando contra a Babilônia, aquela cidade tão ostentosa, tão poderosa, conquistadora de tantos reinos, né? Ela teve um reino muito grande, mas perdeu tudo, acabou tudo, né? Tudo acaba. Sabe o que acaba com o ser humano? A autoconfiança. Quando ele acha que ele é autossuficiente, que ele pode sozinho resolver todas as coisas e que ele não precisa de Deus. Isso aí estraga tudo e leva o ser humano à ruína total. Isaías 48. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais do nome de Israel, e saíste das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazei menção do Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça, e até da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E aí o comentário do 1 e 2. Não em verdade nem em justiça. Embora o povo se originasse na casa de Jacó e fosse nascido nas águas de Judá, o que significa que daria origem à linhagem do Messias. Não havia sinceridade em seus atos. As pessoas pareciam servir a Deus, pois praticavam todos os ritos religiosos. Mas não havia integridade na sua conduta, nem pureza em seu interior. Da mesma forma, quantas pessoas têm o vocabulário fluente de um religioso, mas a fé se limita aos lábios? São aparentemente piedosos, mas vivem na prática da injustiça. Mostram-se espirituais, no entanto, são hipócritas. O caráter santo e verdadeiro de Deus não permitirá que ele venha poupar fingidos e inocentar injustos. O Senhor Jesus falou para os religiosos que eles honravam a Deus com os lábios, né? Adoravam a Deus com os lábios, mas o coração deles estava longe. Então, as pessoas, elas confiam muito na prática, né? Elas vão à igreja. Então, se eu estou indo na igreja, está tudo ótimo, né? Eu já estou fazendo minha parte, estou dando oferta, então está tudo bem. Eu estou devolvendo o meu dízimo, então está ótimo. Mas elas se esquecem que o princípio das nossas atitudes tem que começar aqui, na nossa mente, né? E também no nosso coração. Nós não podemos fazer simplesmente mecanicamente, porque Deus não aceita. É como os rituais de sacrifício da época. Por que Deus já não se agradava daqueles sacrifícios? Porque se tornou algo repetitivo, se tornou algo mecânico, eles já sabiam o que tinham que fazer e fazia. Então, não havia uma novidade, quer dizer, eles já não traziam dentro do coração aquele prazer em honrar. É igual a mãe, por exemplo, que vai fazer a comida para o seu filho que há muito tempo não vê. Ela tem prazer de cozinhar, ela não se importa de estar horas e horas na cozinha, em pé e cozinhando para o seu filho, porque ela tem prazer em fazer isso para ele. Então, da mesma forma, nós temos que ter esse prazer em honrar a Deus, com as nossas primícias, com as nossas ofertas. No 3, as primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, da minha boca saíram e eu as fiz ouvir, apressadamente as fiz e aconteceram. Porque eu sabia que eras duro e a tua cerviz um nervo de ferro e a tua testa de bronze. Por isso te anunciei desde então e te fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesse, o meu ídolo fez essas coisas, e a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição as mandou. Já o tens ouvido,
Olha bem para tudo isto. Porventura, não anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas e que nunca conheceste. O comentário dos 6. Coisas novas e ocultas. As pessoas que ouviam Isaías haviam testemunhado as profecias preditas e visto o cumprimento delas, mas agora o Altíssimo as convida para testemunharem obras maiores ainda. Certamente, ele se referia à volta do cativeiro e à restauração de Israel após o exílio. Com isso, Deus declara que procede de um modo totalmente incompreensível ao ser humano. Isto é, ao agir para nos abençoar, ele não revela as ações que farão milagres se realizar e procede dessa forma para nos surpreender. Diante disso, quando o milagre acontece, não há dúvida de que aquilo não poderia surgir de forma natural, mas divina, pois não poderia vir de outra maneira senão das mãos de Deus. Sabe quando a mãe, o pai aconselha, meu filho, não anda com aquelas pessoas, a sua vida só vai andar para trás, as coisas não vão dar certo. Então ela tá profetizando, nada de mal aconteceu, mas ela está prevendo, ela está olhando lá na frente. E aí o filho pensa assim, não, minha mãe não sabe de nada, eu é que sei. Essas pessoas são ótimas para mim. Mais tarde vem o resultado, né? E ela fala, e aí a pessoa diz, por que eu não ouvi minha mãe, por que eu não ouvi meu pai? Então a mesma coisa, Deus está anunciando o que há de acontecer para que o povo pudesse se prevenir e se voltar e talvez até se arrepender e mudar esse futuro, né, de desgraça. Mas o povo, sabe, aquela pessoa que faz pouco caso? Assim era o povo. 7. Agora são criadas, e não há muito, e antes, desde o dia, não as ouvistes, para que porventura não digas, eis que eu já as sabia. Nem tu as ouviste, nem tu as conheceste, nem tampouco há muito foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e que eras chamado transgressor desde o ventre. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor me refrearei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que já te purifiquei, mas não como a prata. Escolhi-te na fornalha da aflição. Por amor de mim, o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não a darei a outro. O comentário diz no 11, como seria profanado o meu nome. O refinamento de Israel na fornalha da aflição surtiria o proveitoso efeito da salvação. A apostasia e a infidelidade seriam corrigidas de maneira que o povo voltaria a honrar a Deus. Outrora, no pecado, a nação escolhida para levar o nome do Altíssimo a todos os povos lhe conferiu vergonha. O mau testemunho entre os ímpios reputava ao Senhor um mau conceito, por isso também houve disciplina, mas até em seu modo de repreender, Deus pensa em sua glória, por isso também ele iria corrigir e não destruir Israel. Assim, na purificação e no aperfeiçoamento de seu povo, seu nome seria engrandecido. No 12. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei e aparecerão juntos. Juntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor o amou e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado. Também já o chamei e o trarei, e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Olha que interessante, né? O suspiro de Deus falando, se tivesse dado ouvido. Porque tudo na nossa vida com Deus, em relação a Deus,
não está relacionado à religião que nós proferimos, né? À igreja que nós frequentamos, mas à obediência à palavra de Deus. O comentário que o bispo faz do 17 e 18 diz: não te ensina o que é útil, quantos conhecimentos ineficazes para a vida são almejados, enquanto o mais precioso ensinamento necessário para a salvação é preterido. A palavra de Deus tem a perfeita instrução para que o homem se conduza neste mundo. Quem obedece a ela não anda no caminho errado. As Escrituras representam as mãos de Deus guiando os seus filhos à santidade, verdade e justiça. A forte declaração contida nessa passagem, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, foi pronunciada de modo semelhante pelo Senhor Jesus em seu lamento por Jerusalém. Vamos conferir Mateus 23, 37 e 38? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os teus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. E terminando o comentário do bispo, mas Israel não ouviu os apelos, por isso sofreu dores e tragédias. Assim, não desperdicemos as oportunidades de arrependimento, de obediência à palavra, para que não sejamos motivo do lamento de Deus pelo sofrimento causado pelo pecado. E quantas pessoas hoje repetem exatamente o mesmo erro de Israel, em não ouvir a Deus. Às vezes o pastor está ali falando, através do púlpito, né? Ele está pregando e a pessoa fala assim: olha, o pastor está mandando recado para mim. Olha só, ele está falando isso, ele quer falar da minha vida para todo mundo. E às vezes o pastor não está fazendo isso. Deus está usando ele naquele momento para falar com você e você não está tendo ouvidos para ouvir. Ou por vezes, num atendimento com o pastor ou com o obreiro fala o que você tem que fazer e você acha que aquilo não é nada daquilo, que nada daquilo é preciso. Quer dizer, a pessoa vai ignorando, né, os conselhos de Deus e infelizmente ela vai colher os frutos daquilo mais tarde. No 19, também a tua descendência seria como areia, e o que procedem das tuas entranhas como os seus grãos. O seu nome nunca seria cortado nem destruído de diante de mim. Saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus, anunciai com voz de júbilo, fazei ouvir isto e levai-o até ao fim da terra. Dizei: o Senhor remiu o seu servo Jacó. E não tinham sede quando os levava pelos desertos. Fez-lhe correr água da rocha, fendeu a rocha e as águas correram. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. A nação que poderia ter escolhido ser fiel a Deus, porque viu maravilhas no deserto, Deus não deixou faltar água, Deus não deixou faltar o pão, quer dizer, a comida e a bebida, e nem a dormida. Nada Deus não deixou faltar, mas eles ficavam olhando para os incrédulos. Eles ficavam olhando para aqueles que não tinham Deus e desejavam ter a vida deles. Se esqueceram de Deus. A pior coisa que tem num relacionamento entre a criatura e o Criador, entre a pessoa e Deus, entre o Filho de Deus e o Deus Pai, é a ingratidão. É ela parar de olhar ou ela deixar de ver o que Deus já fez na vida dela para ela ficar questionando a Deus coisas das quais Deus ainda não fez. Poderia fazer, mas não fez ainda. E por que ele não fez? É a pergunta que você deve fazer para Deus hoje. O que está faltando? E o que falta, eu digo a você logo, não falta nada em Deus. Se faltar, falta em nós. Falta fé, falta ser grato, falta entregar para Ele alguma coisa. Talvez você entregou 99,9% da sua vida para Deus. Mas esse 1% está atrapalhando Deus de cumprir na sua vida os seus planos e propósitos. Que tal você fazer um voto com Deus de fato e de verdade e entregar 100% da sua vida? Nós estamos prontos para te ajudar. Procure o seu pastor. Se você necessita começar de novo, comece pelo batismo nas águas, sepultando a velha criatura e iniciando uma nova vida com Jesus. Tá certo? Gostou? Põe seu gosto, põe nos comentários sua dúvida, o seu comentário.
Manda esse vídeo para alguém. Fique bem.